Beleza, após a instalação, né, a gente vai fazer um videozinho aqui curtinho, somente para mostrar alguns detalhes com relação às máquinas virtuais criadas no VMware, beleza? Então, uma observação aqui, a gente está na listagem aqui, apareceu um status aqui, um alerta, né? Por que esse alerta? Se a gente clicar aqui, o alerta não está aparecendo, mas talvez quando reiniciar ele vai aparecer, é porque ele está informando que na hora de criar a máquina virtual eu informei que seria um Debian 10 e quando eu fiz a instalação, eu fiz uma instalação do Debian 12. Aí ele pede para a gente vir fazer os ajustes nos parâmetros. Mas isso aí não influencia em nada, beleza? Após a instalação, a gente já observa que alguns recursos aqui começaram já a apresentar, né? A gente tem aqui o storage, certo? Com 42 GB. A CPU, quanto de megahertz está sendo utilizado nesse momento. E a memória, no VMware, ele já puxa a memória por completo. Então ele aloca, se você coloca 10 GB de RAM, ele vai puxar toda essa memória, vai deixar definido somente para essa máquina, beleza? Se a gente vir aqui, ó, ele vai estar alocando aqui, e aí se a máquina vir desligar, aí ela libera, senão ela continua alocada aí. E aqui o processamento não, o processamento ele já consegue ser flexível, então só vai alocar no momento de utilizar. Utilizou, caiu o processamento, ele vai ficar só o mínimo possível, que é o que a máquina precisa. Beleza? Aqui a gente tem um gráfico de performance também, no caso de CPU e memória, certo? Memória aqui em 100%, então o CPU fica sempre baixinho aqui, mas na hora que precisa fazer alguma coisa ele vai subir esse gráfico, ok? Então aqui a gente consegue fazer alguns ajustes se caso necessário, né? A máquina que está ligada, certo? Então para fazer alguma alteração de algum parâmetro, aqui tem a opção de digitar, certo? Onde a gente tem aqui como fazer alteração de CPU, memória, né? Ou o disco aqui aparece para a gente alterar, mas se a gente alterar ele não aloca. Você precisa fazer isso depois na mão. Uma coisa interessante que eu observei é que dependendo da distribuição Linux, após instalar, ela funciona por um tempo e depois ela para de responder à placa de rede. Então, isso pode ser um, um problema relacionado ao tipo de placa que está utilizando. Deixa eu vou dar um shutdown aqui na VM, posso vir aqui, ó, shutdown, certo? Ela vai desligar. Eu também perdi acesso aqui, ó, eu estava fazendo acesso remoto, né, via SSH, perdi o acesso. Então aqui eu preciso ligar a máquina e restartar de novo o serviço para ele poder me conectar, beleza? Então aqui, ó, sumiu as informações que estavam aparecendo, né? Memória e disco, aqui, ó, memória e CPU zeraram, beleza? Se a gente fazer um refresh aqui, com o tempo ele vai caindo aqui. Se eu vir no host principal, veja que ele já liberou a memória que estava sendo utilizada, beleza? Aqui o Lab 1, né? Lab 1. E aqui em editar, a gente já consegue editar CPU, a memória, né? O disco, como eu comentei, o disco, se fazer alteração, precisa de outros parâmetros para ele poder alocar certinho, ok? Aqui é o que eu estava falando. Você pode desmarcar isso aqui, certo? Vai deixar aqui host Davis e desmarcar porque pode acontecer de reiniciar o servidor e acabar dando um boot de novo no disco porque está alocado lá,
Isso porque se você vir aqui, ó, em CD Drive, ele ainda está aqui a ISO, entendeu? Selecionada. Então, quando a gente salvar aqui, vem aqui, né? Joga para host e desativa isso. Beleza? Eu vou salvar, veja que ele já não vai mais aparecer, ok? Um outro detalhe é que, dependendo de algumas versões do Linux, agora eu não sei bem se é o Linux ou se é o VMware, mas há uma grande chance de ser o VMware em si. Com o tempo de uso, ele para de funcionar, de responder o adaptador de rede. Então, se isso acontecer, vir e alterar. Aqui com a máquina desligada, você vem aqui em Network, nessa setinha, e o adaptador type, o tipo do adaptador, né, ele está nesse VMX Net 3 aqui. Então, eu costumo usar esse aqui, E1000E, certo? Então, feito isso, vou salvar. Pronto, salvei. E agora sim, eu inicio novamente a AVM, já com todos os detalhes que eu preciso. Uma coisa interessante que eu venho já logo deixar aqui é se eu tiver necessidade de um disco USB nessa máquina para mim ter algum serviço rodando, eu posso vir aqui e adicionar Daisy USB, certo? Deixa eu só plugar um USB. Ah, não tem como eu plugar um USB na máquina agora. Então, assim, mas é bem tranquilo. Na hora que você pluga lá o USB, ou seja lá um pendrive, ou etc., você consegue vir aqui e clicar. Ele vai adicionar abaixo de vídeo aqui, vai aparecer o USB, e aí você salva, você consegue ter acesso a esse disco, beleza? Para remover, ele vai aparecer um X assim do lado, só clicar que ele remove. Se tiver vários USB, é o mesmo processo. Vem aqui, clica, ele vai jogar na próxima linha aqui. Aí vem aqui de novo, clica, ele vai jogar na próxima linha. E assim, se você tiver vários portos USB ativa, com pendrives ou HD externo, você vai fazendo esse procedimento. Beleza? Aqui é só isso mesmo. Vamos fechar aqui. E iniciar, certo? Só um detalhe aqui na configuração da VM, certo? Em si, que para você fazer com que uma máquina virtual converse com outra, você também precisa de algumas alterações, principalmente se você dentro dessa máquina aqui, você instalar algum outro recurso que precise de um endereço IP que não seja o da máquina. Então, para isso, você precisa, vamos supor, dentro desse Linux aqui, eu vou instalar um dock. E aí, dentro desse dock, eu vou ter várias máquinas trabalhando e recebendo endereço de IP. Para isso, eu preciso fazer em network, certo? No switch, eu preciso ativar esse modo aqui, ó, modo promíscuo, certo? Isso aqui é tranquilo. Você vai em editar, security, accept, e aí você vai salvar, certo? Esse modo promíscuo aqui, ele vai permitir que, se dentro dessa máquina virtual eu tiver um dock da vida instalado e tiver uma máquina dentro dele, eu vou conseguir passar por ela. Uma outra coisa também é quando você utiliza roteamento, certo? Se você utiliza roteamento, você precisa, e aí você vai fazer a divulgação via OSPF e tal, de redes internamente, tipo uma loopback criada, aí você precisa fazer ajustar essa configuração em network para que ele tenha essa conversação de endereço, beleza? Então, aqui eu vou mostrar uma outra coisa também,
que é como excluir uma VM, certo? É bem tranquilo, você vem aqui, seleciona ela, seleciona não, nem precisa selecionar, se você seleciona ela aparece essas informações aqui, com ela desligada, claro, né? Você vem aqui, botão direito, e vem aqui e deleta, beleza? Eu vou deletar essa VM aqui que está com que eu ia iniciar uma instalação e não vou fazer mais. Então eu venho aqui e deleto. Pronto, apaguei daqui, automaticamente ela vai apagar do storage a alocação de armazenamento que eu fiz para ela, certo? Uma coisa interessante que toda VM dessa, se você vir aqui no storage, em data storage, e aqui você vai ter as VMs, certo? Aqui é uma VM e aqui é uma outra VM que está rodando. Então eu tenho essas duas VMs aqui. Essas outras pastas aqui que foram criadas depois, beleza? Então eu posso também criar uma pasta somente para as VMs, certo? Mas por lógica ela cria aqui na raiz do storage, beleza? Então tá aí, tudo certinho. Agora eu vou me conectar novamente aqui, né? Porque eu perdi acesso. Vou restartar aqui e vou entrar com o usuário e a senha. Show. E agora vou. Pronto. Já estou acessando a VM, né? O servidor, o DEB aqui através do SSH. Eu tenho alguns comandos aqui básicos, né, que um deles é o free, para mostrar a memória, certo? A gente tem aqui a memória total, 2 GB usada, né, alguns megas, e 1 GB 700 livre, beleza? Aqui eu tenho uma colinha aqui onde eu tenho outros comandos, né, df-h, df-h, ele vai me trazer a relação de disco, né? O meu disco principal aqui, com 39 GB, o usado está com 1,6 GB e 35 disponíveis, beleza? E tem outras informações das unidades, a swap e tal, enfim. Aí eu tenho um comando aqui que é para fazer atualização do Debian após a instalação. Isso vai verificar se tem pacotes pendentes para atualizar, certo? Uma coisa, eu posso vir aqui e dar um apt update, ele vai fazer esse processo e vou selecionar o upgrade aqui, né? E vou dar um enter aqui, apt upgrade. Ele verifica as atualizações que tem, o outro ele instala. Se eu querer fazer tudo em uma linha, eu venho aqui e coloco esse símbolo, ok? Agora sim, eu posso dar um Enter que ele já vai fazer tanto a verificação quanto o upgrade em um único comando, ok? Já vai fazer o cálculo, verificar se tem disponibilidade de atualizar algum pacote, se não tiver, ele já finaliza. Aqui tem um comando que é o top. Ele mostra os processos, certo? Aqui os processos que está acontecendo, que ó, não, esse processo aqui, né, que é o processo do top, ele está consumindo memória, CPU, certo? Aqui é o ID do processo, e através desse ID você consegue matar ele se ele estiver consumindo muito recurso da máquina, certo? E aqui em cima tem algumas informações, certo? Só que esse daí ele traz assim bem preto no branco, né? Então vamos dar uma colorida nessas informações e dar um Ctrl X aqui
o Ctrl C, certo? E vamos instalar o HTOP. O HTOP, claro, tem outras ferramentas também, eu gosto de usar o HTOP aqui, ó, um Ctrl L para limpar a tela, e aqui nós vamos fazer um HTOP, vamos instalar, sim, né? Mas uma coisa interessante é que, dependendo do pacote, se a versão do Debian estiver em inglês, aqui é um Y, é um yes, e aqui no nosso caso é um S para C, certo? Então pronto, instalou, ok, agora vamos usar um HTOP aqui. Pô, veja como fica legal, né? Aí, aqui a gente tem as informações de CPU, memória, processador, veja que é os núcleos, 2 núcleos de processador que a gente colocou, a memória, quando está sendo utilizada, 170 megabits de megabytes de 2 GB, né? De 1.92. Aqui algumas informações, o tempo que o dispositivo está ligado, né? 7 minutos, ok? A swap dele, certo? E aqui, se a gente levar o mouse, a gente consegue ter aqui o I/O, né? Que é o input e output. Então, sabe o que é que está gerando tráfego de entrada e saída, leitura, escrita, né? Então, write, que é escrita, read, leitura, e aqui os dois, certo? Enfim, aqui a gente já consegue ter uma flexibilidade maior com relação ao top normal. Aqui tem as informações abaixo, que você pode verificar alguns comandos, né, para sair, para acessar. Então aqui no caso eu vou apertar um F10, ele já limpa a tela lá, ok? Eu vou minimizar isso aqui. Enfim, com relação à VM, né, inicial é isso. Eu espero que ajude de alguma forma, certo? E só mais um detalhe aqui interessante é que quando eu utilizo um VMware, eu configuro a VM, eu configuro a máquina física para ela iniciar. Mas como é que eu faço para inicializar a VM dentro do VMware, certo? Uma coisa interessante é vir aqui em Host Manage, certo? E serviço. Serviço, serviço, serviço. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Rapaz. Aqui, perdão. System Auto Start, certo? E Auto Start a gente vai editar, vai marcar IES aqui, aqui é o tempo, certo? E a ação, se tiver stop, né? Stop ação. E aí é só isso. Basicamente é marcar isso aqui e definir o tempo. Essas outras opções ela já vem já pré-configurada, beleza? E clicar em salvar. Isso aqui é o comando que vai estar ativo, certo? Mas não vai acionar a VM ainda. Para acionar a VM, eu preciso vir aqui na VM e clicar com o botão direito e Auto Start Enable, certo? Então, se a gente vir aqui nessa outra, já está configurada, já está Enable, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui Auto Start Enable. Pronto. Veja que apareceu aqui, ó, nesse canto, a Auto Start, certo? Em ordem. Aí o que acontece? Aqui é o seguinte, ela vai dar prioridade primeiro para essa VM, ela vai subir, aí depois que essa outra aqui vai subir, não sobe todo mundo ao mesmo tempo. Para mim fazer a inversão dessa ordem, eu preciso clicar aqui, né, botão direito, ela vai abrir essa lista aqui, e aí eu vou fazer a configuração. Para aí, deixa eu só achar aqui, aqui.
esse modelo de VM não vai ter, não vai ter, não vai ter, configurar, não vai ter, mas tem uns que mostra uma setinha para cima. Ah, aqui mudou o nome, enfim, mas está aqui. Esse aqui eu alterei a ordem, certo? O Auto Start, eu vou baixar, né? Então eu posso até traduzir aqui. Aqui dentro, você clica em traduzir aqui, se não dominar bem o inglês, mas também após traduzir, ele não tem controle em alguns acessos, certo? Então, o que pode acontecer aqui, você pode pegar o nome e traduzir no Google se quiser, mas enfim, a setinha para cima ele vai tirar a prioridade e esse aqui vai baixar a prioridade. Então, no caso, o 1 vai iniciar primeiro, 2 no segundo, 3 no terceiro e assim sucessivamente. Se você tiver 10 VMs, você vai lá, seleciona quem você quer dar prioridade, certo? Então, nesse caso aqui, eu clicaria, ela vai descer, né, a prioridade. Então, ela vai aqui estar com 1 agora. Na hora que essa máquina reiniciar por algum motivo, ela vai automaticamente, sem necessidade de eu ir lá e acessar essa tela aqui, clicar para iniciar, ele vai iniciar automaticamente. Então aí só é aguardar os 100 e poucos segundos, que foram configurados aqui, ó, 120 segundos, certo? Num período de 120 segundos, essa aqui vai iniciar. Aí com mais 120 segundos, essa aqui ali embaixo vai iniciar, certo? Se não querer que inicie, você pode vir aqui e desabilitar. Ah, eu estava utilizando, não quero mais que essa VM, desliguei ela, né? Eu vim aqui e fiz o desligamento dela. Só que aí, se ela está aqui desligada, se ela tiver com o enable, certo? O que vai acontecer? Quando essa máquina reiniciar, ela vai iniciar novamente. Então, se você não quer que ela não inicie mais, aí você vem aqui e desabilita ela, beleza? Então, feito isso, ela vai funcionar legal, ok? Então, é isso. Eu perdi acesso de novo aqui, porque eu desliguei a VM, certo? Então, por hoje é só, para não ficar tão comprido, mas é só mais a questão de detalhes isso aqui na hora de estar manipulando o VMware em si e as máquinas virtuais internamente, beleza?